pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia. Queria aproveitar esse momento aqui para te chamar a curtir as nossas redes sociais, tá? Plataforma Gonçalves Dias. E também que vocês aproveitem essas aulas, né? Nós temos o professor Marcos, professor de Geografia, temos o professor Dadson, Física, tem eu aqui na Biologia. Então, nós estamos aqui todo dia trabalhando para que vocês aprendam, certo? Então, quando vocês estiverem nessas aulas, pegue o caderninho, anote. Em nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre poluição atmosférica. Eu vou falar aqui um contexto geral, o que é poluição, todo mundo já entende, né? É um tipo de conteúdo que a gente trabalha desde o ensino fundamental. Os professores têm trazido esse conteúdo para vocês já desde pequenininhos, tomar consciência de cuidar do planeta. Mas nós vamos trabalhar de forma mais assim aprofundada mesmo dentro do conhecimento da biologia. Nós vamos falar o que é poluição e os desequilíbrios ambientais que a poluição traz para a natureza, tipos de poluição, certo? Nós vamos falar sobre, principalmente sobre a poluição atmosférica. E quando a gente estiver trabalhando sobre poluição atmosférica, a gente vai explicar sobre a qualidade do ar, vai falar sobre inversão térmica, um aumento do efeito de estufa que tem sido provocado com esse avanço dos desenvolvimentos industriais, né? Nós vamos falar sobre o buraco da camada de ozônio. Então, bem, esse primeiro tópico fala que a gente vai ver qual é o conceito de poluição. A palavra poluição vem do latim poluere, certo? Que quer dizer o quê? Manchar, poluir, ou seja, você tem um ambiente que antes era perfeito, quando você coloca nesse ambiente algo que não é próprio dele, uma substância ou alguma coisa que degrade esse ambiente, você está poluindo. Então, poluição é o quê? A presença confirmada de determinada substância ou agentes físicos, certo? Genericamente denominado de poluentes. Pessoal, nós tem poluição do ar, tem a poluição do solo, tem a poluição sonora. Quando você tem muito barulho ali, é poluição sonora, certo? Esses tipos de substâncias ou agentes físicos que estão ali no ambiente interferindo, eles vão diminuir a qualidade de vida dos indivíduos que vivem naquele local. São produzidos direta ou indiretamente por ação humana e podem afetar a vida de uma ou mais espécies, ok? Então imagina o ser humano produzindo muita fumaça, fuligem. Essa fumaça que está ali pairando no ambiente, ele vai afetar a vida dos outros seres vivos. Vai ficar perto de alguém que está fumando. Será que tu vai gostar? Se você que não fuma, né? Tem gente que não fuma, que mesmo não fumando, acaba se tornando um fumante passivo, porque está ali próximo de alguém que está emitindo muita fuligem. Aquilo ali vai afetar a vida dos pulmões, né? É um tipo de poluição, beleza? Então nós temos aqui poluição do ar, nós temos a poluição do solo, ou seja, liberação de resíduos que não são próprios daquele local. Esses resíduos podem ser fumaça, no caso aqui da poluição do ar. Eu posso ter resíduos sólidos, como você jogar uma latinha de refrigerante no chão. Você está ali poluindo o solo, está jogando resíduo sólido naquele local. Nós temos poluição, aqui é a poluição do solo e poluição da água. Liberação de líquidos, dejetos, que diminui a qualidade da água. E isso vai afetar a vida dos indivíduos que vivem naquele local. Então, uma das principais poluições que afeta a vida dos seres vivos é a poluição atmosférica, certo? Que é justamente a liberação de partículas, de substâncias que não são típicas do ar circundante. Ali eu tenho, por exemplo, liberação de fuligem de indústrias, certo? Isso aqui vai gerar uma série de consequências, pessoal. Por exemplo, chuvas ácidas, certo? Nós vamos ter aqui
produção de doenças, né? Pessoas vão ter doenças respiratórias provocadas pela qualidade do ar defasada. Nós vamos, inclusive, mencionar algumas desses problemas causados pela poluição atmosférica, ok? Então, nós temos o outro exemplo, que eu já falei, que é a poluição do solo e a poluição da água. Nós teremos uma aula específica para falar de poluição do solo e poluição da água. Então, a gente vai trabalhar aqui só poluição atmosférica. Então, quais são as principais fontes geradoras da poluição atmosférica? Nós temos a liberação de fumaça por meio de escapamento de veículos. Nós temos também aqui, ó, as grandes siderúrgicas, elas produzem muitos poluentes atmosféricos, certo? Fábricas de cimento que liberam fuligem de sílica. Sílica é o pó do cimento, certo? Aquela sílica, se for respirada, vai provocar problemas respiratórios. Fábricas de papel também podem provocar a liberação de poluentes atmosféricos. E também nós temos as refinarias, que são aquelas indústrias que fazem o processo de separação dos componentes que podem ser formados a partir do petróleo, certo? Então, essas são as principais fontes geradoras. Agora, quais são os gases ou substâncias químicas? Quais são essas principais substâncias que são provocadas, que são liberadas pelas atividades antrópicas? Professor, o que é atividade antrópica? Antrópica, atividades humanas, certo? Então, esses são os gases: monóxido de carbono, certo? Nós temos aqui, ó, ozônio, que é o O3, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Nós temos diversos tipos de hidrocarbonetos, são substâncias químicas formadas por carbono, principalmente carbono e hidrogênio. Gás carbônico ou dióxido de carbono, que é a mesma coisa, né, CO2. E material particulado, principalmente partícula de poeira. Então, primeiro que eu quero mencionar para vocês aqui, que é um tipo de substância que é poluente, é o monóxido de carbono. Olha aqui, ó, o termo mono quer dizer um oxigênio, né? E um carbono, CO. Então, quais são os malefícios que essa substância traz? Que é produzida principalmente pelo escapamento de veículos. Pessoal, vamos imaginar o seguinte: lá no nosso sangue existe um tipo de célula que é chamado de glóbulo vermelho, certo? Ela é chamada de hemácia também, glóbulo vermelho, hemácia ou eritrócito. Então, essa célulazinha vermelha, ela tem um pigmento vermelho chamado hemoglobina. Essa hemoglobina, ela se associa com o oxigênio ou com o gás carbônico. Então, quando você respira, você está absorvendo, o objetivo é que você absorva oxigênio. Então, esse oxigênio ele vai lá nos pulmões ser capturado pelo pulmão, e aí ele vai entregar esse oxigênio para a hemácia, e o oxigênio ele tem que se associar com esse pigmento vermelho aqui, que é a hemoglobina. Aí a hemácia vai até as células dos nossos tecidos, entrega o oxigênio para elas, né, porque elas precisam de oxigênio, e elas entregam para a hemácia o gás carbônico. E aí esse gás carbônico também se associa com esses pigmentos vermelhos da hemoglobina. Aí elas vão até os pulmões e entregam para os pulmões o gás carbônico. Aí nós conseguimos eliminar o gás carbônico. Isso é o que deve acontecer. Agora, quando nós respiramos, nós aspiramos o monóxido de carbono, o que vai acontecer? Essa bolinha preta aqui são as moléculas de monóxido de carbono. Quando elas se ligam à hemoglobina, que são essas bolinhas vermelhas, o que vai acontecer? O monóxido de carbono, ele não se separa mais da hemoglobina. É uma ligação irreversível. E aí, o que vai acontecer? A hemoglobina se liga com o monóxido de carbono e elas vai formar o quê? Carbohemoglobina. Ou seja, que vai ser a molécula da hemoglobina ligado com o monóxido de carbono. Então, elas não se separam mais. Se elas estiverem juntas, esse eritrócito
não vai conseguir mais capturar oxigênio. E, consequentemente, mesmo que o indivíduo respira oxigênio, ele não vai conseguir mais oxigenar as suas células sanguíneas, porque elas estarão repletas de monóxido de carbono, certo? Então, isso é o que faz o monóxido de carbono. Ele se liga à hemoglobina, impedindo que os eritrócitos consigam oxigenar as nossas células, beleza? Então é isso. Nós temos aqui, ó, monóxido de carbono entrando. Aqui, ó, o oxigênio lá nos pulmões, eles devem oxigenar as nossas hemácias. Quando tem monóxido de carbono, essa hemácia ela não vai conseguir capturar mais oxigênio, porque elas estarão ligadas com o monóxido de carbono. Então, para se evitar isso, deve-se colocar o que a gente chama de catalisador no escapamento dos veículos, que é um tipo de filtro que elimina, ó, você tem aqui no veículo o monóxido de carbono, ele vai entrar, ele vai sair, né, para o escapamento. Então, quando ele passa por esse filtro ele retém o monóxido de carbono, liberando apenas gases menos poluentes, né, gases que não vão afetar tanto a saúde das pessoas. Por isso que um dos requisitos para a fabricação dos veículos é que se adicione no escapamento do veículo um catalisador, beleza? Outro gás que é liberado é o ozônio. O ozônio, pessoal, ele é formado por é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio, O3, beleza? Então, esse ozônio ele vai formar a camada de ozônio, que envolve, né, uma das camadas que envolve o nosso planeta, que protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta. Então, imagina aqui, ó, tem aqui os raios ultravioleta, quando eles vão penetrar a Terra, o que vai acontecer? Esses raios eles quebram o ozônio, e aí durante essa quebra vai se formar uma molécula de oxigênio, que é O2, e um átomo de oxigênio sozinho aqui, ó. Este átomo de oxigênio, como ele é muito reativo, na hora que ele encontrar uma outra molécula de gás oxigênio, que é O2, ele vai se ligar a ela e vai formar novamente o ozônio. A mesma coisa vai acontecer com esta molécula de oxigênio. Se ela encontrar um átomo de oxigênio sozinho, elas vão se ligar e vai formar o quê? Ozônio novamente. Então, dessa maneira, o raio ultravioleta foi absorvido. Esses raios aqui, pessoal, é importante que a gente se proteja contra eles, porque eles podem provocar câncer de pele, certo? É um tipo de radiação altamente agressiva. Então, aqui, ó, nas grandes cidades, poluentes liberados pelos veículos motorizados potencializam a reação de formação de ozônio na faixa atmosférica. Nos meses de inverno, pode ser agravado pela ocorrência de inversão térmica. Então, assim, o ozônio ele protege a Terra contra os raios ultravioleta. Mas, nas grandes cidades, quando se tem muita poluição, certo? Principalmente no inverno, os gases poluentes, inclusive o ozônio, podem ficar próximos à superfície e ele, se for inalado, ele vai trazer problemas para a saúde, porque ele é altamente venenoso para a nossa saúde, ok? Outro gás que é liberado também é o dióxido de enxofre, ó. Esse dia aqui são 2 oxigênios, né, ligados com o enxofre. Ele é liberado, pessoal, ele é proveniente da queima de carvão mineral e de óleo diesel. Então, é um tipo de substância também que afeta a vida dos seres humanos. Ó, juntamente com o dióxido de nitrogênio, pode provocar bronquite, asma e enfisema pulmonar. Ok? Então, essa qualidade do ar ela precisa ser melhorada, porque esses gases aqui eles estão sendo produzidos principalmente por atividades industriais. E muitos gases, como no caso o dióxido de enxofre, esse dióxido de enxofre aqui presente na atmosfera, ele vai reagir com molécula de água e pode provocar a formação de ácido sulfúrico, certo? Então, aqui ó, nós temos a produção de ácido sulfúrico, ácido nítrico, lá juntamente com os pingos de chuvas, e aí pode provocar o que a gente chama de chuva ácida. Essa chuva ácida, pessoal, mata muitas plantas, certo?
essa grande acidez, ela vai matar as plantas, porque ó, imagina chover ácido sulfúrico, um ácido muito forte. Então, vai matar plantas e principalmente vai destruir monumentos. Ok? Nós temos casos em que monumentos históricos foram degradados por causa das chuvas ácidas, beleza? Esses gases que ficam próximos à superfície terrestre, eles precisam ser dissipados. Durante o processo natural de convecção, como é que ocorre? Próximo ao solo, o ar ele é quente. Nós sabemos que o ar quente ele é menos denso. Então, por ser menos denso, ele tem a tendência de subir. Então, ele sobe. Lá em cima, né, nas grandes altitudes, o ar ele vai se tornar frio. O ar frio ele é mais denso. As moléculas são mais juntas, então ele é mais pesado. Então, ele tem a tendência de descer. Quando esse ar frio ele desce, o que vai acontecer? Ele vai empurrar os poluentes que estão próximos aqui do solo para as regiões superiores, né? Para as regiões de grandes altitudes. Agora, durante as épocas mais frias, o ar que está próximo aqui à superfície, ele é mais gelado, ele é mais denso, mais pesado. Então, vai acontecer o fenômeno chamado inversão térmica. Então, como é que ocorre? Esse processo de convecção, ele não vai acontecer. O ar que vai ficar próximo à superfície terrestre, ele vai ser mais frio. Então, consequentemente, ele não tem a tendência de subir, porque ele já é pesado. Então, ele não vai subir. Então, como ele não sobe, ele vai reter próximo à superfície terrestre aqui, vai reter os gases poluentes. Esses gases poluentes, não sendo dissipados, provocarão muitas complicações respiratórias nas pessoas. Beleza? Uma outra consequência da poluição atmosférica também é o aumento do efeito estufa. O que é o efeito estufa? Naturalmente, o efeito estufa é o seguinte, ó, o Sol ele incide raios luminosos na Terra, esses raios luminosos, parte dele vai ser absorvido pela superfície terrestre, parte dele vai ser absorvido pelos gases do efeito estufa, né, que são o dióxido de carbono, metano, monóxido de carbono e vapor d'água. Esses gases aqui também absorvem a energia luminosa do Sol e vai transformar essa energia luminosa em energia na forma de calor infravermelho. E esse calor vai ficar retido na Terra e ele é bom para a vida nas plantas. Você já viu que tem pessoas que cultivam plantas em estufas, né? Por que o nome é efeito estufa? O que é uma estufa? É uma casa de vidro, né? Que quando entra os raios luminosos, aquele calor ele vai ficar retido. É basicamente o que acontece quando você deixa um carro fechado ao sol. Então, o vidro fechado ele impede que o calor que é gerado no interior do veículo saia. Então, é basicamente isso. Na estufa, esse calor que fica retido, ele é importante para a manutenção do metabolismo vegetal, certo? Então, a Terra, por exemplo, ela não fica super gelada à noite. Por quê? Porque existem, a temperatura, ela ficou constante por causa do efeito estufa. E isso faz com que o nosso planeta, durante a noite, não tenha grandes variações de temperatura. Agora, quando você aumenta a liberação desses poluentes aqui, que são os gases do efeito estufa, essa retenção de calor vai ser maior. Certo? Isso é o que acontece, por exemplo, no planeta Vênus. O planeta Vênus, embora ele esteja mais longe do Sol, ele é o mais quente do sistema solar, por causa da grande quantidade de gases do efeito estufa que estão ali naquele planeta. Então, como tem muitos gases do efeito estufa, esse planeta ele tem altas temperaturas, tem um ambiente totalmente inóspito para a vida. Beleza? Então, esse efeito estufa aqui, aumento do efeito estufa, ele também pode ser exacerbado, aumentado, com a formação do buraco aqui da camada de ozônio. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A gente precisa analisar as nossas atitudes para que a gente não libere muitos gases do efeito estufa, porque existem atividades humanas que aumentam esse processo
crescimento da temperatura média do nosso planeta. Então, isso é gerado graças às atitudes humanas. Então, se tem atitudes humanas que destroem o planeta, nós também podemos promover atitudes que protejam o nosso planeta. Então, fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.